O milionário congelou quando viu uma garota com uma marca de nascença igual à sua. Senhor, o senhor é meu pai? Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário abaixo dizendo de onde você está assistindo. Aproveite a história. A chuva tamborilava contra as janelas do café Braxton, enquanto Blake Anderson afrouxava a gravata com um suspiro cansado. Mais um dia, mais um acordo multimilionário fechado. O sucesso havia se tornado rotina, quase entediante. Aos 38 anos, ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Mas algo essencial ainda faltava. Blake olhou para o relógio. 7:30 da noite. A tensão da sala de reuniões ainda se agarrava a ele como a umidade do lado de fora. Ele precisava daquele momento de paz antes de voltar ao seu apartamento vazio na cobertura. "O de sempre, Sr. Anderson?" perguntou o barista com um sorriso, já começando a preparar o americano. Ele assentiu distraidamente, sua atenção sendo capturada por algo do outro lado da janela, embaçada pela chuva. Uma pequena figura encolhida sob o toldo do café. Uma criança de não mais que 6 anos, sentada sozinha na calçada molhada. Algo em sua solidão o incomodava. Crianças não deviam estar sozinhas a essa hora, ainda mais nesse tempo. "Segura o café", ele disse ao barista, saindo em direção à rua. A menininha levantou os olhos quando sua sombra caiu sobre ela. Grandes olhos castanhos o observaram com uma compostura surpreendente para alguém tão jovem. Suas roupas estavam limpas, mas visivelmente gastas. Ela segurava a pequena mochila contra o peito com força protetora. "Está tudo bem com você?" perguntou Blake, agachando-se até o nível dela. "Onde estão seus pais?" "Estou esperando meu vovô", respondeu com confiança. "Ele às vezes se atrasa." Blake assentiu, notando o modo como ela colocava uma mecha de cabelo escuro atrás da orelha. Um gesto tão familiar que seu peito se apertou estranhamente. "Eu sou o Blake. Qual o seu nome?" "Madison Parker", disse ela, estendendo a pequena mão com uma formalidade quase adulta. Parker. O nome o atingiu como um golpe físico, mas certamente era apenas coincidência. "Bem, Madison, está escurecendo. Que tal esperarmos lá? Dentro. Onde está, quentinho? Eu te compro um chocolate quente enquanto esperamos seu avô." Ela hesitou antes de assentir e pegar sua mochila. Ao alcançar a mão que ele lhe oferecia, a manga subiu, revelando uma distinta marca de nascença em forma de meia-lua no pulso. Blake congelou, o ar lhe escapando dos pulmões. Aquela marca, idêntica à dele, idêntica à de sua mãe, era um traço raro de família. "Essa marca de nascença", conseguiu dizer, com a voz subitamente rouca. "Minha mãe tinha uma igual", disse Madison, simplesmente. "Eu nunca conheci ela. Ela morreu quando eu nasci." O mundo pareceu girar sob os pés de Blake. "O nome da sua mãe era Jessica?" Os olhos de Madison se arregalaram de surpresa. "Sim. Você conhecia minha mamãe?" Blake se apoiou na parede, as memórias transbordando. Jessica Parker. Seu primeiro amor. A mulher com quem ele havia perdido contato após a faculdade. "Madison, quando é o seu aniversário?" 12 de fevereiro, respondeu ela. Exatamente 9 meses depois da última vez que ele havia visto Jessica. "O nome do meu papai também era Blake", continuou Madison inocentemente. "Foi o que minha vovó me disse, mas ele foi embora antes de eu nascer." Naquele momento, em pé sob a chuva, diante de uma criança que ele nunca soubera existir, o mundo cuidadosamente construído de Blake Anderson desmoronou por completo. Blake encarava os resultados do teste de DNA sobre sua mesa. A confirmação clínica do que ele suspeitava desde que viu a marca de nascença de Madison, 2 semanas antes. Probabilidade de paternidade, 99,9%. As palavras pareciam embaçadas, enquanto ele passava as mãos pelos cabelos.
Isso é impossível, murmurou, embora as evidências fossem irrefutáveis. Sua assistente, Rachel, bateu suavemente na porta antes de entrar. O investigador ligou. Ele encontrou a certidão de óbito da Jessica. Ela hesitou. E a de nascimento da Madison. Seu nome está listado como pai. A garganta de Blake se apertou. Por que ela não me contou? A gente terminou. Mas mesmo assim... Segundo, os pais dela, ela tentou, respondeu Rachel. Disseram que ela ligou para o seu escritório dezenas de vezes. Blake franziu a testa. Nunca recebi nenhuma mensagem. Rachel colocou uma pasta sobre a mesa. Eu verifiquei nossos registros da época. Houve mesmo várias ligações da Jessica, mas todas marcadas como resolvidas pelo seu tio Harold. O estômago de Blake afundou. Harold, seu mentor, e homem que o orientou desde a morte de seus pais. A ideia de que seu tio poderia ter deliberadamente o afastado de Madison era impensável. Ou não? Tem mais, continuou Rachel. Encontrei isso nos arquivos antigos. Ela deslizou vários envelopes endereçados com a caligrafia de Jessica, todos lacrados, todos marcados como devolver ao remetente, com a caligrafia de Harold. Ele interceptou as cartas. Blake sussurrou, a raiva crescendo por dentro. Ao que tudo indica, sim. E tem mais uma coisa. Harold reestruturou sua herança naquela mesma época, tornando-se o administrador até você completar 40 anos. Rachel fez uma pausa. Ou até que você formasse uma família. As peças se encaixaram com uma clareza nauseante. Harold havia controlado a enorme herança de Blake por anos. Ter um filho encerraria esse arranjo imediatamente. Blake se levantou de repente. Preciso ver meu tio. Agora. O escritório de canto de Harold exalava poder, assim como o próprio homem. Aos 65 anos, ele ainda impunha respeito. Cabelos prateados perfeitamente penteados, expressão calculista enquanto Blake entrava. A que devo a honra desta visita inesperada? Perguntou Harold com suavidade. Blake atirou os resultados do teste de DNA sobre a mesa. Você sabia? Harold lançou um olhar rápido ao papel, sem mudar a expressão. Sobre sua indiscrição com aquela garota Parker. História antiga? Não tão antiga assim. Eu tenho uma filha. A mandíbula de Harold se contraiu, quase imperceptivelmente. Uma situação lamentável, com certeza, mas irrelevante para os negócios. Você a escondeu de mim, disse Blake, sua voz perigosamente baixa. Escondeu as ligações da Jessica. Devolveu as cartas dela. Por quê? Não seja dramático. Você tinha 25 anos, prestes a assumir como CEO. Um filho teria arruinado tudo pelo que trabalhamos. Pelo que eu trabalhei, corrigiu Blake. Você não tinha esse direito. Harold se inclinou para a frente. Eu protegi o seu futuro. Aquela garota nunca foi boa o suficiente para você ou para esta família. A criança dela só traria distrações. O nome dela é Madison, disse Blake entre dentes. E ela é minha filha. Seja razoável. A voz de Harold endureceu. O que pretende fazer? Fingir que é pai de uma menina que nunca viu? Você não sabe nada sobre criar uma criança. Blake virou-se para sair, mas parou na porta. Amanhã me encontro com meus advogados. Vou entrar com pedido de guarda. A risada de Harold foi fria. Você realmente acha que um solteirão viciado em trabalho e sem nenhuma experiência com crianças tem alguma chance? Não jogue tudo fora por culpa mal direcionada. Me observe, respondeu Blake, fechando a porta atrás de si. A casa dos Parker era modesta, um sobrado antigo com pintura azul desbotada e um jardim bem cuidado. Blake estava sentado dentro de seu carro de luxo, as palmas das mãos suando enquanto ensaiava o que dizer. Aquilo não era uma negociação de negócios.
Era a vida da sua filha. Depois de 3 respirações profundas, ele finalmente caminhou até a porta. Um senhor de expressão gentil atendeu. Robert Parker, pai da Jessica. Senhor Parker, sou Blake Anderson. Acredito que o senhor esteja me esperando. A expressão de Robert era reservada, mas não hostil. Madison está animada para conhecê-lo, de verdade. Ela não para de falar do homem com a mesma marca de nascença. Dentro da casa, Martha Parker estava sentada rígida no sofá. A desaprovação era evidente em cada traço de seu rosto. Blake não podia culpá-la. Aos olhos dela, ele era o homem que abandonara sua filha grávida. Senhora Parker, ele cumprimentou com respeito. Você é igualzinho às fotos, disse Martha, sem emoção. A Jessica guardou todas. O coração de Blake se apertou ao ouvir o nome de Jessica. Antes que pudesse responder, Madison entrou correndo na sala, parando ao vê-lo. Você veio? Disse, surpresa em sua voz. Eu prometi que viria, respondeu Blake, agachando-se até a altura dela. Trouxe algo para você. Ele lhe entregou uma pequena caixinha de veludo. Dentro, havia um medalhão de prata com uma foto de Jessica que ele encontrou nos seus álbuns antigos da faculdade. Essa é a minha mamãe, sussurrou Madison, tocando a imagem com reverência. É sim, confirmou Blake, com a garganta apertada. Achei que você gostaria de ter isso. Madison o olhou com atenção. Você é mesmo o meu pai? A pergunta direta o pegou desprevenido. Sim, Madison. Eu sou. Onde você estava? Sem acusação na voz. Apenas curiosidade genuína. Blake olhou para os Parker. Depois voltou, os olhos para a filha. Eu não sabia sobre você, minha querida. Se soubesse, estaria aqui. Eu prometo. Mais tarde, enquanto Madison mostrava seu quarto a Blake, o celular dele tocava sem parar. 12 chamadas perdidas de Harold. Ele desligou o aparelho. Ela tem o seu sorriso, observou Robert, quando Madison saiu para buscar seus desenhos. E os olhos da Jessica, respondeu Blake suavemente. Robert assentiu. Jessica sempre disse que você voltaria, mesmo no fim. As palavras atingiram Blake como uma lâmina. Eu teria voltado, se soubesse. Bem, você está aqui agora, disse Robert. A questão é, vai ficar? Antes que Blake pudesse responder, o celular acendeu com uma mensagem de Rachel. Emergência. Harold entrou com uma petição legal alegando conflito de guarda. Os advogados estão esperando no escritório. Martha apareceu na porta. A sua vida real está chamando, Sr. Anderson. Madison não precisa de mais uma decepção. Blake guardou o telefone no bolso. Esta é minha vida real agora, Sra. Parker, e eu não vou a lugar nenhum. Como se invocada por aquelas palavras, Madison voltou sorrindo, tão parecida com ele. Você pode voltar amanhã? Perguntou, esperançosa. Blake pegou sua pequena mão nas dele. Amanhã e todos os dias depois disso, se você me deixar. Pela primeira vez em anos, ele sabia exatamente onde era seu lugar. Papai, você está fazendo errado! Madison riu, observando Blake lutar para prender os elásticos em seu cabelo. Seus dedos, tão acostumados a assinar contratos milionários, estavam completamente desajeitados com a tarefa de fazer Maria Chiquinhas. Desculpa, meu amor. Nunca fiz isso antes, admitiu Blake, tentando mais uma vez prender os cachos escuros da filha. 3 semanas após assumir o papel de pai, Blake estava descobrindo que sua habilidade nos negócios não valia de nada no mundo da paternidade. Rotina de dormir, lancheiras escolares e agora, penteados infantis. Cada dia trazia um novo desafio. Talvez eu possa ajudar, disse uma voz vinda da porta da sala de aula. Blake se virou e viu Olivia Chen, a professora de Madison, observando-o.
a cena com um sorriso divertido. A hora da entrada da escola havia se tornado o momento mais estressante do seu dia. Você se importaria? Perguntou com gratidão. Com uma habilidade tranquila, Olivia ajeitou o cabelo de Madison enquanto explicava o processo. Blake observou com atenção, determinado a aprender. Prontinho, Madison. Pode se juntar aos colegas no cantinho da leitura, sugeriu Olivia. Quando Madison saiu de perto, Olivia olhou para Blake. Como você está aguentando? Tá tão óbvio assim que eu tô me afogando? Brincou ele com um sorriso sem graça. Todo pai de primeira viagem passa por isso, garantiu ela. Mesmo os que tiveram 6 anos para se preparar. O celular de Blake vibrou. Outra mensagem, de Harold. Ele ignorou. Escuta, Olivia abaixou o tom. Madison tem desenhado você nas aulas de arte. Contou para todos que o pai dela voltou de uma longa viagem. Isso é progresso. Uma pequena, mas significativa vitória. O coração de Blake se encheu de orgulho. Obrigado por me contar, disse com sinceridade. A noite dos pais é quinta-feira, mencionou Olivia. Sei que é em cima da hora. Eu estarei lá, prometeu Blake imediatamente. Ao sair da escola, seu advogado ligou. Harold está pressionando por uma avaliação psicológica, alegando que esse seu interesse repentino na Madison é uma crise de meia-idade que pode afetar a estabilidade dela. A mandíbula de Blake se contraiu. Ele está ficando desesperado. Tem mais. Ele marcou uma reunião emergencial do conselho, dizendo que sua situação familiar está prejudicando o desempenho da empresa. No escritório, Rachel o esperava com uma pilha de documentos. Remarquei suas reuniões para se ajustarem aos horários da escola da Madison, disse ela, e encontrei isso. Ela lhe entregou livros sobre paternidade e uma lista de atividades, locais para pais e filhas. Blake ficou momentaneamente sem palavras. Rachel. Obrigado. Sério. Tem mais uma coisa. Ela hesitou. Harold tem se encontrado com o ex-namorado da Jessica, depois que vocês terminaram. Não sei o motivo, mas não pode ser coisa boa. Blake assentiu com seriedade. Aprender a ser pai já era desafiador por si só. Fazer isso enquanto enfrentava um tio cada vez mais hostil era esgotante. Naquela noite, enquanto cobria Madison na cama, ela murmurou sonolenta. Você vai embora de novo? Não, Madison, disse Blake com firmeza, beijando sua testa. Eu não vou a lugar nenhum. Pela primeira vez desde que descobriu sua existência, ele sentiu que talvez Madison estivesse começando a acreditar nele. Blake encontrou a caixa esquecida no antigo quarto de Jessica, em um canto do sótão da casa dos Parker. Dentro dela havia dezenas de cartas, todas endereçadas a ele, todas nunca enviadas. Não sabíamos que isso existia, explicou Martha, sua frieza habitual, dando lugar a um leve tom de ternura. Jessica deve ter escrito durante a gravidez. Com as mãos trêmulas, Blake abriu a primeira carta, datada de 8 anos atrás. Blake, tenho uma notícia que vai mudar tudo. Estou esperando um filho seu. Já liguei para o seu escritório 17 vezes. Seu tio disse que você está ocupado demais para falar comigo, mas eu não acredito nele. Cada carta revelava mais da jornada de Jessica. Sua insistência em tentar alcançá-lo, sua esperança de que ele voltasse, seu amor pela filha que ainda carregava. A carta final, escrita poucos dias antes de sua morte, destruiu Blake por completo. Eu ainda acredito em você. Sei que teria querido conhecê-la. Dei a ela o nome de Madison. Ela tem sua marca de nascença, Blake. Um dia, espero que ela te encontre. Luto e raiva se misturavam dentro dele. Harold não apenas o privara da filha, ele havia roubado também os últimos anos de vida de Jessica. No escritório, Rachel o aguardava com uma expressão preocupada. Harold vazou documentos para a imprensa, informou.
Estão dizendo que você está tentando obter guarda da Madison por benefícios fiscais. Isso está em todos os blogs de negócios. O celular de Blake tocou. Era a escola da Madison. Sr. Anderson, houve um incidente, explicou Olivia. Algumas crianças provocaram Madison por causa das reportagens. Ela está bem abalada. Ao chegar, Blake encontrou Madison sozinha, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O Tommy disse que você só me quer por causa do dinheiro. Ela sussurrou. É verdade? Blake se ajoelhou ao lado dela. Nunca. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Mas você está sempre trabalhando e fica bravo quando eu erro. As palavras dela doeram como facas. Apesar de suas intenções, ele realmente havia perdido a paciência quando ela derrubou suco em papéis importantes. Estava distraído durante o tempo que passavam juntos, preocupado com emergências do trabalho. Eu ainda estou aprendendo a ser um bom pai, admitiu. Mas prometo que vou melhorar. Naquela noite, Harold apareceu inesperadamente à porta de Blake. Essa farsa já foi longe demais, disse ele, jogando uma pasta sobre a mesa. Jessica estava com outro homem quando engravidou. Tem uma chance de Madison nem ser sua. O sangue de Blake gelou. O teste de DNA. Pode ser manipulado, cortou Harold. Os Parker estão desesperados por apoio financeiro. Pense bem. Quando Harold foi embora, a dúvida se infiltrou, apesar dos esforços de Blake para ignorá-la. Por que Jessica nunca mencionou outro homem? Seu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Eu sei a verdade sobre Jessica. Ma, encontre amanhã. Sozinho. Em anexo, havia uma foto de Jessica com outro homem, datada da época em que supostamente ela ainda estava com Blake. Ele ficou olhando para a imagem, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Tudo o que achava saber sobre Jessica, sobre Madison, sobre seu novo propósito. De repente, nada mais parecia certo. O café onde Blake havia combinado de se encontrar com o misterioso remetente estava quase vazio. Um homem de meia idade, aparência desleixada e olhar faminto, se aproximou. Você deve ser Blake Anderson, disse sentando-se. Sou Mark Stevens. Namorei a Jessica brevemente depois que vocês terminaram. Blake o observou com desconfiança. Você enviou a foto? Harold me pagou também. Mark admitiu, sem rodeios. $10.000 para eu dizer que estava com a Jessica quando ela engravidou. Ele tem mais fotos, todas forjadas. O alívio de Blake foi imediato, seguido de nojo. Por que está me contando isso? Porque a Jessica merecia mais, disse Mark, a voz mais baixa. Ela nunca te esqueceu. Mesmo quando a gente namorava, ela sempre falava de você. Quando descobriu a gravidez, terminou comigo na hora. Você a conheceu quando ela teve a Madison? Mark assentiu. Eu estava lá no dia em que ela morreu. As últimas palavras dela foram sobre você, que finalmente iria te encontrar, que apresentaria sua filha. A revelação atingiu Blake como um soco no estômago. Durante anos, ele pensou que Jessica havia deliberadamente o afastado de Madison, mas ela lutara para encontrá-lo até o último suspiro. Depois que Mark foi embora, Blake dirigiu direto para a sede da empresa, onde a reunião do conselho já havia começado. Harold estava no meio de uma apresentação. Claramente distraído com assuntos pessoais, dizia ele. A empresa precisa de liderança estável? Quero me pronunciar, interrompeu Blake. O rosto de Harold endureceu. Isso é altamente irregular. Eu ainda sou o CEO, lembrou Blake com frieza. Virando-se para os membros do conselho, Blake tomou a decisão que vinha amadurecendo desde o momento em que viu a marca de nascença de Madison. A partir de agora, estou tirando uma licença de 3 meses. Minha filha precisa de mim. E eu preciso ser o pai que ela merece. Harold bufou. Isso prova exatamente o meu ponto.
Não, tio, disse Blake. Isso prova que eu finalmente entendi o que importa. Durante anos, coloquei esta empresa em primeiro lugar. Perdi feriados, relacionamentos, a vida em si. Mas não vou perder minha filha também. A sala explodiu em murmúrios. Harold bateu o punho na mesa. Você está jogando fora tudo o que seu pai construiu. Estou salvando o que realmente importa, rebateu Blake. A empresa estará aqui em 3 meses. A infância da minha filha, não. Mais tarde, naquela noite, Blake estava sentado com Robert Parker na varanda, em um balanço de madeira. O velho segurava um álbum de fotos, as mãos marcadas pela artrite. A Jessica mantinha um diário, disse Robert, abrindo uma página com uma pequena chave presa com fita adesiva. Ela o trancou antes de morrer. Disse que, se algo acontecesse, era para te dar isso um dia. O diário, guardado em um cofre, continha os pensamentos mais íntimos de Jessica. Seu amor inabalável por Blake. Sua determinação de que Madison conheceria o pai. A última entrada, datada no dia anterior à sua morte por complicações no parto, dizia: Amanhã terei nossa filha nos braços. E logo depois, vou encontrar você, Blake. Finalmente seremos uma família. Blake fechou o diário com lágrimas nos olhos. Seu celular tocou. Era seu advogado. Harold entrou com um pedido de tutela emergencial da Madison, alegando que você é mentalmente incapaz. A audiência será na próxima semana. As linhas de batalha estavam traçadas. Blake não lutava apenas por sua filha. Lutava pelo futuro no qual Jessica acreditou até seu último dia. Mais alto! Mais alto! Gritava Madison, rindo, enquanto Blake a empurrava no balanço. O som de sua risada ecoava pelo parque. Esses passeios de sábado de manhã haviam se tornado um ritual ao longo do último mês. Uma alegria simples que nenhum dos dois dava como garantida. Blake olhou para o relógio. Sem chamadas urgentes, sem reuniões. Pela primeira vez em sua carreira, o trabalho não era prioridade. A licença temporária havia sido a decisão certa, apesar das manobras jurídicas de Harold. Olha como... Eu pulo! Gritou Madison, se lançando do balanço com ousadia. O coração de Blake disparou até ela cair em pé e sorrir vitoriosa. Cuidado, meu amor, avisou ele, embora sorrindo diante do espírito aventureiro da filha. Você se preocupa demais, disse uma voz atrás dele. Blake se virou e encontrou uma mulher observando-os com uma expressão calorosa de reconhecimento. Sarah Williams. Ela se apresentou. Fui melhor amiga da Jessica. Blake imediatamente a reconheceu das fotos no quarto de Jessica. Estava esperando encontrar você, continuou Sarah. Os Parker me contaram que está lutando por Madison. Sentaram-se em um banco enquanto Madison brincava por perto. Sarah compartilhou histórias que preencheram lacunas importantes nos últimos anos de Jessica. Ela criou essa caixa de memórias, explicou entregando um pequeno pacote. Para marcos importantes da vida da Madison, gravou vídeos, escreveu cartas para os aniversários, formatura, até o casamento dela, um dia. A garganta de Blake se apertou. Ela pensou em tudo. Nunca duvidou que vocês se encontrariam, disse Sarah suavemente, mesmo quando todos disseram para ela seguir em frente. Naquela tarde, Blake e Madison estavam sentados cercados por lembranças. De Jessica, fotos, lembrancinhas, gravações que a traziam de volta à vida dentro daquele lar. A mamãe era bonita, disse Madison, tocando uma foto com carinho. A pessoa mais linda que eu já conheci, respondeu Blake. Por dentro e por fora. Assistiram a um vídeo gravado pouco antes do nascimento de Madison. A voz de Jessica era firme, mesmo com o cansaço visível. Madison, minha menina doce, se você está assistindo isso, saiba que é muito amada. Seu pai te amaria tanto quanto eu. Encontre ele um dia. Madison olhou para Blake.
os olhos marejados de lágrimas, e de algo mais: compreensão. Ela queria que a gente ficasse junto, disse simplesmente. Mais do que tudo, confirmou Blake. Naquela noite, enquanto Blake a cobria na cama, Madison o olhou pensativa. Eu fiz algo para você, disse, puxando um desenho debaixo do travesseiro. Era uma arte com giz de cera. 3 figuras: um homem alto, uma garotinha e uma mulher cercada por estrelas. Esse é você, eu e a mamãe olhando lá do céu, explicou Madison. Blake engoliu em seco. Está perfeito. Ao se levantar para apagar a luz, a voz de Madison o parou. Boa noite, pai. 3 palavras simples que realinharam todo o seu mundo. Boa noite, minha querida, sussurrou. Ele, a voz embargada. Do lado de fora do quarto, seu celular vibrou com uma mensagem do advogado. Harold retirou a petição de tutela. Vitória. Blake sorriu ao guardar o celular. Mas a verdadeira Vitória dormia tranquila atrás daquela porta. Ela finalmente o chamava de pai. Blake encarava os relatórios trimestrais, os números girando diante de seus olhos. 3 da manhã e ele ainda trabalhava, tentando desesperadamente salvar a conta Miller, que começou a desmoronar durante sua ausência. O celular vibrou com um e-mail urgente do conselho. 3 grandes clientes ameaçavam encerrar contratos, alegando instabilidade na liderança da empresa. As digitais de Harold estavam por toda parte. A luz da cozinha se acendeu. Madison apareceu, de pijamas, abraçando o elefantinho de pelúcia que ele havia lhe dado. Por que você ainda está acordado? Perguntou, esfregando os olhos. Blake fechou o laptop. Só um pouco de trabalho, meu amor. O que houve? Tive o sonho de novo. Com a mamãe. Blake a puxou para o colo, sentindo o cheiro do shampoo dela. Os pesadelos haviam começado depois que Harold enviou um repórter à escola da menina. O artigo questionava se um solteirão viciado em trabalho seria capaz de cuidar de uma criança. O vovô tá tossindo mais forte, sussurrou Madison. A vovó estava chorando. O estômago de Blake se apertou. A saúde de Robert havia piorado nas últimas semanas. Pneumonia, diziam os médicos. Mas Blake suspeitava que era o estresse constante provocado pelas investidas legais de Harold. Vamos visitar eles amanhã, prometeu Blake. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café da manhã, recebeu uma ligação de Olivia. Tem uma assistente social aqui, disse ela, tensa. Está fazendo perguntas sobre a vida da Madison. A mandíbula de Blake se contraiu. Harold. Ao chegar na escola, a assistente social, nitidamente influenciada por Harold, questionou a capacidade de Blake em equilibrar trabalho e paternidade. Olivia o defendeu com firmeza, sua mão tocando, discretamente a de Blake em sinal de apoio. O contato despertou um calor inesperado. A relação entre os dois havia se tornado o único ponto de luz nas últimas semanas. Obrigado por estar ao meu lado, disse ele depois. Sempre, respondeu Olivia, com um sorriso que fez o coração de Blake disparar de um jeito que não sentia desde Jéssica. Naquela tarde, Martha Parker ligou em prantos. O Robert foi hospitalizado. Disseram que agora é o coração. Ela chorava do outro lado da linha. Blake, nós fomos o mundo da Madison até agora. Se algo acontecer com o Robert... A pergunta pairou no ar. Madison moraria com Blake permanentemente? Ao chegar no hospital, Blake encontrou Harold já lá, conversando discretamente com um médico. Tentando me sabotar com os Parkers agora? Acusou Blake assim que o médico saiu. A expressão de Harold permaneceu serena. Estou sinceramente preocupado com a saúde do Robert. Ao contrário de você, não estou usando uma criança como peça de xadrez. Você manipulou tudo desde o começo, sibilou Blake. Me afastou da Jessica, da Madison. E olha o que está acontecendo desde que você apareceu.
Robert doente, Madison tendo pesadelos, sua empresa perdendo milhões. Harold o interrompeu frio. Encare os fatos. Todos estavam melhores antes de você resolver brincar de pai. A dúvida, sempre espreitando, voltou a assombrá-lo. Será que Harold tinha razão? Será que ele só estava piorando a vida de todos? O celular vibrou. A conta Miller havia sido oficialmente encerrada. Milhões em receita perdidos. Tudo parecia estar desmoronando. E Blake não sabia por quanto tempo ainda conseguiria sustentar tudo sozinho. A sala do conselho ficou em silêncio quando Blake entrou. 14 rostos sérios se voltaram para ele, com Harold sentado à cabeceira da mesa, um sorriso satisfeito nos lábios. Que bom que pôde se juntar a nós, Blake, disse Harold com frieza. Estávamos discutindo o futuro da empresa. Blake havia saído diretamente do hospital, onde a condição de Robert havia se estabilizado, mas ainda era grave. A reunião emergencial do conselho, convocada sem seu conhecimento, parecia o movimento final no jogo de xadrez de Harold. Do que se trata isso? Perguntou Blake, firme. O presidente do conselho pigarreou. Diante dos acontecimentos recentes, votamos por sua remoção temporária do cargo de CEO, com efeito imediato. As palavras atingiram Blake como um soco. Com base em quê? Harold deslizou um documento pela mesa. A saída da conta Miller desencadeou um efeito dominó. Perdemos 4 clientes importantes. As ações caíram 17%. Clientes que você pressionou para sair, retrucou Blake, com a raiva crescendo. Isso é uma acusação séria, Harold. Tem provas? Blake não tinha. E ambos sabiam disso. Uma batida na porta interrompeu a tensão. Rachel entrou, pálida, segurando um tablet. Me desculpem, mas vocês precisam ver isso. Sussurrou, entregando o dispositivo a Blake. Na tela, uma notícia de última hora. O passado secreto do CEO. Blake Anderson abandonou namorada grávida. Acompanhava o artigo um e-mail forjado, supostamente escrito por Blake para Jessica, negando qualquer responsabilidade pela gravidez. Isso é mentira, disse Blake, com os dentes cerrados. Eu nunca escrevi isso. O horário da mensagem coincide com a época em que Jessica tentou te contatar, disse Harold fingindo preocupação. Talvez tenha se esquecido. Antes que Blake pudesse responder, o celular tocou. Era Martha Parker. O repórter nos mostrou esse e-mail, disse ela, a voz dura de raiva. Como você pôde? Todo esse tempo fingindo que não sabia. Martha, não é verdade. Não queremos mais você perto da Madison, cortou ela. Robert e eu vamos entrar com pedido de guarda permanente. A sala girou ao redor de Blake. Em um único golpe, ele havia perdido sua empresa. E talvez sua filha. Do lado de fora da sala, Olivia o esperava, com expressão grave. Mo, a escola recebeu ligações de pais preocupados, disse ela, em voz baixa. O diretor acha melhor você não comparecer ao baile de pais e filhas amanhã. Você acredita nisso tudo? Perguntou Blake, desesperado. A hesitação de Olivia foi resposta suficiente. Eu quero acreditar em você, Blake. Mas as evidências... Evidências que o Harold forjou? Preciso pensar no que é melhor para Madison, disse ela, recuando. Talvez devêssemos dar um tempo, nós dois. À noite, Blake estava sozinho em seu apartamento, cercado por brinquedos e livros que havia comprado para as visitas de Madison. O celular vibrou com uma mensagem de Martha. Madison está chorando desde que soube da notícia. Ela não entende. Por que você mentiu? Uma batida na porta. Harold. Com um tom quase simpático, ele entrou e disse: Vim oferecer uma solução. Renuncie permanentemente ao cargo de CEO. Transfira suas ações com direito a voto. E eu faço a história desaparecer.
Os Parkers deixarão você ver Madison ocasionalmente. Blake encarou o homem que havia destruído sua vida passo a passo. Por quê? Sussurrou. Por que destruir tudo o que eu amo? A fachada de Harold se quebrou, revelando a amargura por trás. Seu pai escolheu você em vez de mim, apesar de todos os meus sacrifícios. Eu construí essa empresa enquanto ele mimava o filho querido. E no fim, deixou tudo para você. Quando Harold se retirou, Blake percebeu. Havia perdido tudo. Sua empresa, a confiança de Madison, o apoio de Olivia e o futuro que ele havia começado a acreditar ser possível. Jessica sorria para ele na foto em cima da lareira. Um lembrete doloroso de tudo o que ele falhou em proteger. Blake estava sentado sozinho na casa onde crescera, um lugar que evitava há anos. Lençóis de poeira cobriam os móveis e as memórias pareciam espreitar de cada canto. Após perder tudo, ele se refugiara no único lugar onde Harold não podia alcançá-lo. A casa modesta de seus pais, antes da fortuna e da ascensão da Anderson Enterprises. Fazia uma semana desde que seu mundo implodira. Nenhuma ligação de Madison. Nenhuma resposta às suas mensagens explicando os e-mails forjados. Seu advogado esbarrava em barreiras legais armadas por Harold em cada tentativa de defesa. Blake voltou ao diário de Jessica, relendo suas palavras, procurando algo que talvez tivesse deixado passar. A última entrada ainda ecoava em sua mente. Enfim, seremos uma família. Eu falhei com você, murmurou, e falhei com a Madison. Ele vagou pela casa silenciosa até encontrar-se no antigo escritório do pai. Sobre a mesa, uma foto de família mostrava tempos mais simples. Blake aos 10 anos, entre os cintos pais sorridentes, e Harold, ligeiramente afastado, o rosto indecifrável. Teria o ressentimento sempre estado ali? Impulsionado por um pressentimento, Blake abriu a gaveta da mesa. Entre arquivos antigos, encontrou um envelope selado, endereçado a ele, com a caligrafia do pai. A carta, datada 2 dias antes do ataque cardíaco fatal, dizia: Blake, temo que a influência de Harold sobre você esteja se tornando prejudicial. Ele vê a empresa como a realização de uma vida, e não como um meio de gerar valor e significado. Lembre-se do motivo pelo qual fundamos esta empresa. Não foi por riqueza ou poder, mas para construir algo duradouro, algo que realmente importe. Não deixe a ambição roubar sua chance de ser feliz. Passei anos colocando o sucesso acima dos relacionamentos, convencido por Harold de que era o certo. Mas perdi tempo com você. E esse tempo não volta. Você é o que importa. Blake afundou na cadeira do pai. A verdade finalmente o alcançava com força total. Passara a vida se moldando ao que Harold queria que ele fosse. Ambicioso, impiedoso e sozinho. Exatamente o que seu pai havia tentado evitar. A campainha interrompeu seus pensamentos. Era Rachel, parada na varanda com uma pasta espessa nas mãos. Eu estava preocupada com você, disse ela entrando. E encontrei algo. A pasta continha provas de manipulação de Harold, comunicações interceptadas entre Jessica e Blake ao longo dos anos. Registros financeiros que mostravam a apropriação sistemática da herança de Blake. E, mais grave ainda, conversas recentes de Harold com os clientes que abandonaram a Anderson Enterprises. Como conseguiu isso? Perguntou Blake atônito. A assistente do Harold gosta mais de mim do que dele, respondeu Rachel com um leve sorriso. Havia ali evidências suficientes para destruir Harold publicamente. Mas, ao analisar os documentos, Blake percebeu algo maior. A empresa não importava mais. Estive correndo atrás das coisas erradas, disse ele baixinho. E o que importa, então? Perguntou Rachel. Ser o pai que Madison merece. Blake se levantou,
a clareza iluminando seus pensamentos como o sol depois da tempestade. O Harold tirou tudo de mim porque eu valorizei as coisas erradas. Meu pai tentou me avisar. A Jessica sempre soube. Ela sempre soube o que realmente importava. Ele puxou o celular e abriu a foto do desenho de Madison. 3 figuras. Ele, a filha e Jessica olhando do céu. Eu sei o que preciso fazer, disse Blake, com convicção. Naquela noite, ele foi ao cemitério onde Jessica estava enterrada. Era um lugar que ele evitara desde o começo. Agora, ele precisava encarar. Ajoelhado ao lado do túmulo, Blake falou com o coração aberto. Contou a Jessica sobre Madison, seu sorriso, sua risada, sua força, tão parecida com a da mãe. Falou de seus arrependimentos, da traição de Harold, do medo de perder Madison para sempre. Eu não vou deixar ele vencer, Jess. Não dessa vez. Vou lutar por ela. Não com dinheiro ou poder, mas com a verdade, com amor, do jeito que você teria feito. Quando o sol nasceu sobre o cemitério, Blake sentiu algo que não sentia havia semanas. Esperança. Harold havia tirado sua empresa, sua reputação e, por um tempo, até a confiança de Madison. Mas ele nunca conseguiria tirar sua determinação de ser o pai que Jessica sempre acreditou que ele poderia ser. Blake se levantou diante do túmulo, da mulher que o amou até o fim, e fez uma promessa silenciosa. Ele reconquistaria o que realmente importava, o coração da filha. Blake encarava a porta de carvalho envelhecida da casa dos Parker, respirando fundo para conter a ansiedade da possível rejeição. A pasta com as provas reunidas por Rachel pesava em suas mãos. A verdade, sim, mas que talvez não fosse suficiente para curar as feridas deixadas. Martha atendeu. Sua expressão endureceu no mesmo instante. Eu te pedi para não voltar. Por favor, disse Blake, em tom baixo. Só 5 minutos, pela Madison. Algo em sua voz pareceu tocá-la, pois, com relutância, ela deu um passo para o lado e o deixou entrar. A sala estava silenciosa, exceto pelo som constante de um aparelho médico. Robert havia recebido alta, mas continuava acamado, com um tubo de oxigênio atravessando o rosto abatido. Você não devia estar aqui, disse Robert, mas sem raiva. Blake colocou a pasta sobre a mesa de centro. Eu não sabia da gravidez, da Jessica. Esses documentos provam que Harold interceptou as ligações dela, devolveu as cartas, forjou o e-mail. Ele nos manipulou todos esses anos. Martha folheou os papéis, as mãos trêmulas. Mesmo se aquilo fosse verdade, e ela parecia aceitar que era, isso não mudava o fato de Madison estar sofrendo. Ela confiava em você, disse num fio de voz. Eu sei, e vou passar o resto da minha vida reconquistando essa confiança se vocês me deixarem vê-la. Robert e Martha trocaram olhares silenciosos. Por fim, Robert assentiu, cansado. Ela está na casa da Sarah, amiga da Jessica. Não quis ficar aqui depois de tudo. A compreensão nos olhos de Robert quase quebrou Blake por dentro. Jessica teria lutado por você, disse o velho, apertando a mão de Blake. Agora vá lutar pela nossa menina. O apartamento de Sarah era pequeno, mas acolhedor, repleto de fotos da Jessica. Ela recebeu Blake com cautelosa simpatia. Ela está confusa, avisou. Acha que você mentiu quando disse que não sabia da gravidez? Madison estava sentada no sofá, o corpinho rígido, o olhar machucado ao vê-lo. Era o mesmo olhar da mãe, cheio de reservas e de um amor ferido. Blake se ajoelhou diante dela. Madison, preciso te contar algo muito importante. Com palavras simples, ele explicou o que Harold havia feito. Mostrou as cartas da Jessica, as provas reunidas por Rachel e, o mais importante, entregou a caixa de memórias que Jessica havia criado, provas físicas de que tanto ele quanto a mãe a queriam, desde sempre.
Sua mãe nunca parou de tentar me alcançar, explicou Blake com cuidado. E se eu tivesse sabido de você, nada no mundo teria me impedido de estar aqui. O rosto de Madison permaneceu impassível. O tio Harold disse que você não queria filhos, que por isso ficou longe. O Harold mentiu, respondeu Blake. Cometi muitos erros, mas não amar você nunca foi um deles. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Dentro, a escritura da casa de infância dele. Estou me mudando para cá, em definitivo. Perto da sua escola. Tem um quintal enorme. E um quarto só seu, esperando, se você quiser. Os olhos de Madison se arregalaram um pouco. E aquele seu apartamento chique? Não importa. Você importa. Foi o primeiro sinal de rendição. Uma leve suavidade no olhar da menina. Posso pensar? Claro, meu amor. O tempo que você quiser. Eu estarei aqui. Mais tarde, Blake foi até a escola e encontrou Olivia corrigindo provas. Tenho provas que me inocentam. Disse direto. O Harold inventou tudo. Ela examinou os documentos em silêncio. Quando terminou, seus olhos estavam marejados. Eu queria tanto acreditar em você. A Madison sente sua falta. Ela desenha você quase todos os dias na aula de artes. Eu cometi erros, reconheceu Blake. Coloquei o trabalho na frente de tudo. Deixei o Harold me manipular. Mas amar a Madison foi a única coisa que eu acertei. A rigidez de Olivia se desfez um pouco. O baile, pais e filhas é sexta-feira. Talvez você ainda possa ir. No escritório do advogado, Blake revisava as provas com atenção. Rachel havia descoberto algo ainda mais impactante. Uma cláusula oculta no testamento de seu pai, ocultada por Harold. A empresa sempre foi destinada a criar uma fundação de caridade em nome da sua mãe, explicou o advogado. Os lucros deveriam ajudar crianças que perderam um dos pais. Blake sentiu o impacto. Era isso o que meu pai queria. Não riqueza, mas propósito. Naquele dia, ele ligou para um conselheiro de confiança. Não quero meu cargo de volta, explicou. Quero que a Anderson Enterprises cumpra o propósito original. Em nome da Madison. Em nome da Jessica. Pela primeira vez, desde que soube da filha, Blake enxergava o quadro completo. Não se tratava apenas de recuperar o que Harold roubou. Tratava-se de construir algo melhor, para o futuro da filha. O tradicional gala beneficente da Anderson Enterprises brilhava em luxo e status. Lustres de cristal lançavam luzes cintilantes sobre a elite da cidade, que conversava sobre investimentos, viagens e parcerias. Blake ajeitou a gravata diante do espelho, sentindo-se um estranho naquele ambiente que já fora seu. Naquela noite, ele não era mais o CEO. Era apenas um homem com a verdade no bolso e sua filha ao lado. Madison apertou sua mão. Você tá com medo, pai? O termo ainda o emocionava. Nas últimas 2 semanas, Madison começara a passar os fins de semana com ele. A confiança, embora frágil, estava sendo reconstruída. Um pouco, confessou ele. Mas fazer a coisa certa é mais importante do que ter medo. Do outro lado, Olivia, em um vestido azul elegante, lançou-lhe um sorriso de apoio silencioso. Ela havia sido seu alicerce durante toda a tempestade. Aconteça o que acontecer, estamos com você, sussurrou ela. No centro do salão, Harold cumprimentava investidores, rodeado de bajuladores. Ao avistar Blake, seu sorriso vacilou. Você não foi convidado, disse Harold, caminhando em sua direção. Na verdade, fui sim, respondeu Blake tranquilo. Alguns membros do conselho, em segredo, haviam organizado sua presença. Queriam ver com os próprios olhos o que estava acontecendo. Harold lançou um olhar venenoso para Madison. Usar uma criança como peça de marketing. Um novo nível de decadência. Madison deu um passo à frente, surpreendendo todos.
Ele não está me usando. Eu quis vir. O rosto de Harold endureceu. Isso aqui não é lugar para uma criança. Nem é lugar para mentiras que afastam ela do pai, respondeu Blake com firmeza. A sala ficou em silêncio, quando Rachel ativou o sistema de apresentação. As telas gigantes iluminaram-se com provas em vídeo e documentos, cartas interceptadas, e-mails falsificados, desvios financeiros. Durante 8 anos, começou Blake, encarando a multidão. Harold, Montgomery me impediu de saber que eu tinha uma filha. Ele devolveu cartas, escondeu ligações e forjou provas para virar os avós contra mim. Murmúrios e suspiros ecoaram pelo salão. Ele manipulou clientes para deixar a empresa, forçando o conselho a me remover. Harold corou de fúria. Isso é absurdo! É verdade, disse uma voz fraca. Todos se viraram. Robert Parker, apoiado em Martha e com seu cilindro de oxigênio, havia entrado no salão. Vimos as provas, acrescentou Martha. Harold mentiu para todos nós. A máscara de Harold caiu. Essa empresa é minha. Fui eu quem construiu tudo enquanto William mimava o filho querido. A raiva nua chocou o público. 3 membros do conselho se levantaram, movendo-se para o lado de Blake, um sinal claro de lealdade trocada. Harold puxou Blake de lado. Vá embora agora. Eu te reinstalo como CEO. Te dou as ações com voto. Deixe isso para lá. Deixe a garota com os avós, onde ela pertence. Blake olhou para o homem que fora seu mentor, seu sabotador, seu carrasco. Você ainda não entendeu. Eu não estou escolhendo entre a Madison e a empresa. Estou escolhendo ser o homem que a Jessica acreditava que eu podia ser. O pai que a Madison merece. Está cometendo um erro. O erro foi acreditar que sucesso importava mais do que família, disse Blake se afastando. Madison o esperava com um sorriso tímido. Você me escolheu, disse, maravilhada. Sempre, respondeu ele, erguendo-a nos braços. O presidente do conselho se aproximou. Blake, precisamos conversar sobre o futuro da Anderson Enterprises. Mas os olhos de Blake estavam fixos no que importava. O sorriso da filha. A vida que ele estava reconstruindo. O legado que finalmente fazia sentido. Os jornais estampavam. No dia seguinte, fraude familiar exposta. CEO reinstalado após escândalo. Mas Blake não comemorava. Ele sabia que Harold, envergonhado e perigoso, ainda não havia feito sua última jogada. 3 dias depois, Blake chegou à casa dos Parker para buscar Madison. Mas algo estava errado. Nenhum sinal de Robert na janela. Nenhum cheiro de comida vindo da cozinha. Alô? Chamou ele, a ansiedade subindo. Sobre a mesa, um envelope com seu nome. Dentro, uma carta. Levamos Madison para nossa casa no lago. Os advogados do Harold nos procuraram com novas provas de que sua situação financeira pode afetar o futuro dela. Precisamos de tempo. Por favor, não nos siga. As mãos de Blake tremiam enquanto tentava ligar. Sem resposta. A casa do lago ficava a 4 horas dali. Ele fez de novo. Sussurrou Blake. O advogado foi claro. Harold agiu rápido. Moveu uma petição emergencial, alegando que sua instabilidade emocional compromete a segurança da Madison. Usou as contas médicas do Robert. Ele está pagando tudo, criando dependência financeira. Ele não pode levá-la, murmurou Blake. E tem mais, disse o advogado. Harold convocou nova reunião do conselho. Está tentando comprar os votos dos acionistas minoritários. Se vencer, pode retomar a empresa e destruir você por completo. O mundo girava. Depois de tudo, a verdade exposta, Madison ao seu lado, o legado restaurado. Harold ainda tinha cartas escondidas. O que eu faço? Perguntou Blake, o desespero rompendo sua voz. Escolha, disse a advogada, sem rodeios. Lutar pela empresa ou
pela Madison. Não temos recursos para vencer as duas batalhas ao mesmo tempo. A casa de infância agora era silenciosa. Desenhos de Madison ainda estavam presos à geladeira. O elefantinho de pelúcia esperava sobre a cama. O celular tocou. Olivia. Os Parkers ligaram para a escola. Estão retirando a Madison temporariamente. Blake. O que está acontecendo? O Harold. Uma última jogada. Para destruir tudo. Blake caminhou até o antigo escritório do pai. Sentou-se na cadeira, a alma esmagada pelo peso de uma escolha impossível. Lutar pela empresa que garantia o futuro da filha? Ou lutar pela guarda da filha, que era seu único motivo para lutar? Uma batida o tirou do transe. Rachel entrou, pálida, segurando um tablet. Você precisa ver isso, disse ela. Na tela, um vídeo do servidor da empresa. Harold e Jessica, 8 anos atrás. Se você insistir, eu destruo ele, dizia Harold à jovem grávida. O Blake vai perder tudo. Herança, futuro. É isso que quer para o pai do seu filho? A voz de Jessica tremia. O Blake merece saber da filha. Então vocês dois vão sofrer. O vídeo terminava ali. Onde conseguiu isso? Perguntou Blake com o sangue gelado. Estava criptografado nos arquivos do servidor. Harold mantinha como seguro contra ela. Mas agora é a sua salvação. O celular vibrou com uma mensagem de Martha. Madison está perguntando por você. Não entende por que fomos embora. Outra mensagem. Uma foto. Madison chorando, segurando o medalhão com a foto de Jessica. Blake se levantou, olhos em chamas. Harold havia lhe dado uma escolha impossível. Mas talvez existisse uma terceira, via, a mais arriscada de todas. O sol mal nascera sobre o cemitério quando Blake chegou. A neblina matinal envolvia as lápides com um silêncio solene. Diante da sepultura de Jessica, ele viu a silhueta de Harold, imóvel, contemplativa. Sabia que eu viria, disse Blake, baixo. Harold não se virou. Você sempre foi previsível, sentimental, como seu pai. Blake se ajoelhou e colocou flores frescas ao lado do nome de Jessica, gravado na pedra. Tomei minha decisão, anunciou. Não vou lutar com você pela empresa. Finalmente Harold se virou. Por um instante, o alívio brilhou em seus olhos. Finalmente mostrando bom senso. Não, corrigiu Blake, levantando-se. Finalmente mostrando coragem. Eu doei todas as minhas ações para a Fundação Jessica Parker, uma instituição filantrópica dedicada a ajudar pais e crianças que perderam entes queridos. Harold empalideceu. Você não pode fazer isso. Já fiz. Assinei os papéis ontem. As ações não podem mais ser vendidas, nem transferidas. Elas só podem ser usadas para financiar o trabalho da fundação. O verdadeiro propósito que meu pai sonhava para a empresa, antes de você distorcer tudo. Harold avançou, agarrando Blake pela lapela. Você destruiu tudo o que eu construí? Não, disse Blake, retirando suas mãos com calma. Eu salvei o que realmente importa. O conselho nunca vai aceitar isso. Já aceitaram. 4 diretores assinaram como curadores da fundação esta manhã. A raiva de Harold se transformou em desespero. E sua filha? Como vai sustentá-la sem a empresa? Sem dinheiro? Eu não preciso de milhões para ser um bom pai, respondeu Blake. Jessica entendia isso. E agora eu também entendo. Harold cambaleou, para trás. Pela primeira vez parecia velho, derrotado. Você escolheu uma criança, em vez de um império. Eu escolhi o amor em vez do poder, respondeu Blake. Algo que você nunca entendeu. E os Parkers? Eles te tiraram a menina. Estão voltando hoje, disse Blake, firme. Viram o vídeo de você ameaçando Jessica. Entenderam tudo.
A petição foi arquivada. O rosto de Harold revelou algo que Blake nunca havia visto antes: medo. Aquele vídeo era privado. Nada fica escondido para sempre, respondeu Blake. Principalmente a verdade. E o que acontece comigo agora? Blake respirou fundo. Depende de você. Renuncie ao conselho. Desapareça em silêncio. E eu não abrirei processo criminal. Mas se ficar, vou revelar tudo o que você fez, com nomes, provas, datas. Por um momento, Harold pareceu querer lutar, mas algo dentro dele se partiu. Os ombros desabaram. Eu fiz tudo isso pela família. Não, disse Blake, encarando-o. Você fez por você. E destruiu nossa família no processo. Harold se afastou, derrotado. Blake voltou-se para o túmulo de Jessica e tocou levemente a pedra fria. Acabou. Ele não pode mais nos machucar. Horas depois, um carro familiar chegou pela estrada de cascalho do cemitério. O velho carro dos Parker. Martha saiu primeiro. Depois, Robert, movendo-se devagar, o cilindro de oxigênio ao lado. E então, a porta traseira se abriu. Madison correu em direção a Blake, lágrimas escorrendo. Pai! Ela se lançou nos braços dele. Blake a segurou com força, chorando também. Estou aqui, minha querida. Não vou a lugar nenhum. Atrás deles, Olivia desceu do carro, sorrindo com lágrimas nos olhos. A luz da manhã atravessava a névoa, iluminando suavemente o nome de Jéssica na lápide, testemunha silenciosa da família que, após tantos anos, enfim se reunia. Um ano depois, o quintal da antiga casa da família Anderson estava cheio de flores e de vida. Madison corria atrás da nova cachorrinha, Daisy, rindo sem parar. Blake observava, maravilhado com a alegria simples da filha. Precisa de ajuda? Com isso? Perguntou Olivia, chegando no deck com uma bandeja de cupcakes. Sempre, disse ele, beijando-a levemente. O relacionamento deles havia florescido ao longo daquele ano, nascido da devoção por Madison e fortalecido por respeito, afeto e paciência. Não acredito que ela está fazendo 7 anos, disse Blake, enquanto via a filha empurrar, o balanço no qual ele próprio brincara quando criança. Os Parker eram agora presenças constantes. Robert, com a saúde recuperada, ria ao ver a neta. Martha preparava o almoço de aniversário. O passado, antes marcado por ressentimentos, agora se dissolvia em afeição genuína. Que a Jessica estaria orgulhosa, disse Olivia suavemente. De nós dois, respondeu Blake, tocando a moldura da foto de Jessica, que agora tinha um lugar de honra na sala. A caixa de memórias de Jessica se tornara um ritual precioso. A cada aniversário, Madison abria uma nova carta da mãe. Naquele dia, abriria a 7ª. Pai, olha! Chamou Madison, apontando para o carro de Sarah, que chegava com uma caixa enorme. Blake sorriu. Sarah se tornara uma tia honorária, mantendo viva a memória de Jessica com histórias que preenchiam os espaços do tempo perdido. A campainha tocou. Era Rachel, agora diretora executiva da Fundação Jessica Parker. Desculpa o atraso, disse, entregando um pacote. A reunião do conselho demorou. O novo programa de bolsas começa mês que vem. 15 crianças órfãs receberão ensino superior completo. Blake sentiu o peito se aquecer. A fundação havia superado qualquer expectativa. O legado de Jessica vivia, através de amor, cuidado e ação real. Alguma notícia do Harold? Perguntou Rachel em tom neutro. Nada, respondeu Blake. Seu tio havia desaparecido da vida pública. Alguns boatos indicavam que vivia discretamente no exterior. De vez em quando, chegava um cartão para Madison. Tentativas tímidas de contato, que Blake nem incentivava nem impedia. A filha, um dia, faria suas próprias escolhas.
Blake, chamou Olivia da cozinha. É hora do parabéns. Todos se reuniram em torno da mesa. Madison, radiante, sentou-se na cadeira de honra com 7 velas diante de si. Antes de apagar, Blake entregou uma caixinha de veludo. Ah, era da sua mãe, disse, enquanto Madison abria e encontrava uma pulseira com pequenos pingentes de prata. Ela a colocou no pulso, ao lado do medalhão que nunca tirava. Você acha que ela consegue nos ver? Perguntou, baixinho. Eu sei que sim, respondeu Blake, a voz embargada. Mais tarde, enquanto Olivia ajudava Madison a vestir um novo vestido, Blake sentou-se na varanda. O som das risadas da filha ecoava pela casa. Paz, amor, família. Seu celular vibrou com um e-mail do conselho. Embora não fosse mais CEO, Blake ainda acompanhava a empresa como curador. Ela prosperava. Mas agora, seu valor era humano, e não apenas financeiro. O céu alaranjado da tarde se pintava com tons quentes quando Madison se aproximou e sentou ao seu lado. Eu li a carta da mamãe, disse ela, encostando a cabeça em seu ombro. O que ela escreveu? Que o amor é o mais importante. Mais do que dinheiro. Mais do que status. Que escolher as pessoas certas é o que define uma vida feliz. Ela olhou para ele, séria. Tipo o que você fez, né? Escolheu a mim no lugar da empresa. Os olhos de Blake se encheram de lágrimas. Exatamente isso, meu amor. Acho que ela estaria feliz, disse Madison, tocando os pingentes. A gente virou a família que ela queria. Blake beijou o topo da cabeça da filha. O passado tinha sido doloroso. Mas o presente era tudo o que ele sonhara. E o futuro, enfim, estava seguro. Nas mãos de um pai que aprendeu a amar. E de uma filha que o ensinou a ser homem.